Boa noite, então. Vamos começar a aula de hoje. E a aula de hoje a gente vai falar sobre conteúdo externo, mas não só sobre conteúdo externo. A gente vai começar a falar sobre conteúdo externo, mas antes a gente tem que fazer algumas outras coisas. Livro 13 que trata de conteúdo externo. E é um livro bem grande, então a gente tem que começar logo. Olha aqui, a gente vai falar sobre transições e para isso a gente vai tornar o nosso botão um pouco mais animado do que ele já está, usando o hover. E vamos falar, seguindo as transições, vamos falar sobre as transformações que a gente pode fazer com o botão. Depois eu vou ensinar vocês a criarem tabela, usando as tags de criação de tabela mesmo do HTML. Aí sim a gente entra no assunto de fontes externas, e no caso de fonte que eu estou falando, é fonte mesmo, letra, que a gente pode utilizar outras letras nos nossos HTMLs. Eu vou explicar como faz para puxar essas letras cá para dentro. E depois, outro tipo de fonte externa, que é a utilização do iframe. A gente vai utilizar iframe para colocar um mapa dentro da página e depois um vídeo dentro da página. Lembrando que se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, é só falar. Vamos entender um pouco sobre transição. Transições. Já aprendemos a fazer mudanças nos elementos da página quando passamos com o mouse por cima. Para isso, usamos o Hover. Nós podemos controlar essas mudanças através da propriedade Transition. Uma transição é basicamente uma animação entre um conjunto de propriedades CSS para outro conjunto de propriedades CSS. Transition Property define quais propriedades sofrerão alteração. Transition Duration define o tempo que a transição vai acontecer. Transition Time Function define a velocidade da transição. O padrão é easy, começo lento, acelera no meio, termina lento, mas pode ser linear. Easy in, easy out. Transition Delay define um atraso para o início da transição em segundos. Podemos definir tudo isso em apenas um comando, por exemplo, Transition all in 1 second, easy in 0.5 S. Sim, o S aí significa os segundos, tá bom? Bom, vamos entender melhor o que quer dizer essa história de transição. A gente está falando de animação de elementos utilizando CSS, ou seja, animação mesmo, desenho animado. Mas aqui vai ficar mais fácil de entender se eu abrir produtos. Eu vou abrir aqui do lado produtos. Observe o seguinte, existe aqui uma mudança de propriedade CSS quando eu uso o hover, quando eu passo o mouse em cima dos elementos. Mas essa mudança, ela ocorre de forma muito brusca, ou seja, eu passo o mouse, ele muda instantaneamente. O que a gente está falando de transição é a possibilidade de você colocar. O que eu estou falando de transição é a possibilidade de você colocar um tempo para essa mudança acontecer. E aí a palavra para isso é transition mesmo. Então as coisas não vão acontecer de forma automática, no pulo, como está acontecendo aqui. Como está acontecendo aqui também. Elas vão levar um tempinho para acontecer. E para isso a gente vai utilizar esse botão aqui. A gente vai brincar com esse botão, enviar formulário aqui, que aparentemente já tem um hover aqui, né? Porque ele está mudando de cor quando eu passo em cima dele. Ou será que é só definição do botão? Aparentemente é só definição do botão. Eu não fiz nenhum hover em cima desse botão, não. É o normal do browser mesmo. Agora sim, vamos brincar com esse botão aqui um pouquinho. Voltando aqui para a apostila. Vamos primeiro mudar a maneira como o botão está hoje. Hoje ele está padrão. O browser que define aquele formato do padrão desse jeito que ele está aparecendo aqui. Desse jeito que ele está aparecendo aqui. A gente vai melhorar essa cara dele, fazendo com que ele fique com essa carinha laranja aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Voltando aqui no HTML. Não, no
HTML, sim, HTML, vamos direto lá para o input, input type submit, vale enviar formulário. Eu vou criar uma classe para poder controlar ele melhor no CSS, tá? Então, para identificar ele lá no CSS, eu vou criar uma classe chamada enviar. O S para salvar e bora para o CSS. Aqui no CSS, onde que eu vou botar isso, hein? Vou botar debaixo do checkbox, né? Porque é a última coisa que vem depois, antes do footer. Então, classe enviar, abre e fecha. Vou mudar a largura dele. Vou colocar ele 40% do espaço todo disponível. Vou colocar um padding, ou seja, um espaçamento interno de 20 pixels para cima e para baixo, 0 para um lado para o outro. Um background orange, que significa laranja. Uma cor white para as letras. O tamanho da fonte. Tamanho não, peso, né? Bold. E agora sim, font size. Font size 18 pixels. Border nenhuma. Ou seja, vão tirar aquela borda em volta. Tá vendo essa borda preta em volta aqui? Ela não vai existir mais. E fazer ele redondinho. Para isso, border radius de 5 pixels. Muito bem. Feito isso, nosso botão vai mudar radicalmente de cara. Hoje ele tem essa cara padrão que o browser dá para ele, do F5. Olha só, agora ele está com uma cara de botão mais atual. Hoje em dia os botões são todos com essa cara aqui, né? E ficou com uma cara bonita, e chama atenção. Agora a gente vai começar a brincar com o hover. Eu tenho essa cara dele aqui, que é a cara padrão. Vou colocar aqui no CSS uma classe enviar, 2 pontos hover, onde eu vou definir o que vai acontecer quando o botão passar por cima, quando o mouse passar por cima do botão, certo? E aí, no caso, eu vou só mudar a cor do botão, vou colocar um dark orange, que é um laranja um pouco mais escuro, ok? No F5 aqui não muda nada, não é para mudar mesmo, porque agora o que acontece é que a gente tem uma propriedade de hover acontecendo. Perceberam que agora, quando eu passo o mouse em cima do botão, ele fica mais escuro? Isso abre não só a possibilidade de fazer isso, mas também fazer isso de uma forma mais suave, mais adequada. Para a gente definir uma forma mais suave, porque olha, quando eu passo o mouse em cima, ele já muda de cor na hora. Eu tiro o mouse, ele desfaz na hora. Eu posso acrescentar aqui aquilo que a gente está olhando agora, que é o transition. E o transition eu não coloco aqui no hover, não. Eu vou colocar aqui na classe padrão, na classe de cima. Ó. Transition, 2 pontos, 1 segundo. E o que eu quero mudar? Eu quero mudar o background. Eu quero que o background, em vez de eu colocar all, como está lá na apostila, ou seja, muda tudo, eu estou mudando só o background aqui no caso, em 1 segundo, tá? Vocês vão entender isso melhor na hora que eu passar aqui, ó. Olha como é que tá agora. Bota o mouse e ele muda na hora. Agora eu vou dar F5, agora ele vai ter transition. A diferença é sutil, mas vocês provavelmente devem estar percebendo que ele está mudando de uma forma mais suave. Para mudar isso, eu vou trocar o Dark Orange aqui por Black. F5. Ó, agora ele muda para preto. Mas observem que a mudança não é feita de uma hora para outra. Não é automática a mudança. A mudança ela é suave.
ela muda aos pouquinhos. Muda em quanto tempo? Em 1 segundo, como eu defini aqui. Poderia ter colocado 10 segundos? Ctrl S. Tenho aqui agora do F5. E aí, ó, a mudança agora é bem suave. Demora 10 segundos para chegar no preto. Se eu tirar aqui, ó, 10 segundos para chegar no laranja de novo. Certo? Beleza? Bom, vou tirar aqui os 10 segundos, deixar 1 segundo, voltar para o Dark Orange aqui. Tem mais a ver com o que a gente está querendo fazer. E agora a nossa mudança aqui de propriedade está mais suave, usando Transition. Outra coisa que a gente pode fazer que é interessante. Quando eu estou passando o mouse aqui, o mouse ele fica com a mesma aparência que ele está em todo o resto do site. Mas eu quero fazer o seguinte, se eu estou em cima de um botão, eu quero mudar a aparência do mouse também. Então como é que eu faço isso? Quando eu estiver em cima do botão, eu vou aqui colocar cursor do tipo pointer, ou seja, do tipo mãozinha que aponta. Então observem a diferença. Eu estou com a setinha aqui. Na hora que eu coloco em cima do botão, muda para a mãozinha que aponta. Certo? Tranquilo, né? Segredinhos para melhorar formulários. O que mais que podemos fazer aqui? Trabalhamos então a questão do transition no nosso botão. Fizemos a mudança do mouse no nosso botão. A aparência do mouse está mudando no nosso botão. Agora a gente vai fazer uma transformação mesmo. Porque a gente está falando de técnica de animação de elementos. Para isso a gente volta para a apostila. Transformações. Além de mudar atributos dos elementos, podemos transformá-los de forma mais radical utilizando a propriedade Transform. Transform Rotate. Rotaciona o elemento em 10 graus. Transform Scale 2, dobra o tamanho do elemento. Transform Scale 2,0.5. Dobra a largura e diminui pela metade a altura. Transform Translate 1 pixel, 2 pixels. Faz a figura deslocar 1 pixel na horizontal e 2 pixels na vertical. Transform Scroll 45 degrees e 0. Inclua a figura em 45 graus na horizontal e 0 graus na vertical. Ainda podemos utilizar comandos de transformação 3D no CSS3, mas esses elementos não serão apresentados aqui. O que acontece nesse caso de a transformação 3D é como se fosse a 2D, só que você pode girar, por exemplo, o botão em volta do próprio eixo. Então é a mesma coisa que você trabalhar com 2D, só que seria 3D, tá? E a gente agora vai usar um pouquinho de Transform, continuar brincando com o nosso botão, mas a gente vai mudar a maneira, a gente vai mudar não só a cor do botão, mas a gente também vai brincar com a transformação dele. Como? Primeiro que eu vou vir aqui no Hover, e além do Dark Orange, eu vou colocar um comando Transform, 2 pontos, mudando a escala para 1.2. O que significa 1.2? Eu vou aumentar o tamanho do botão em 20% quando eu passar com o mouse em cima dele. Mas para que todas as transformações que estão no Hover funcionem, eu tenho que voltar aqui na Transition e colocar All, como eu tinha pensado anteriormente. Tá? O All significa que o 1 segundo vai valer para todas as transformações. Ctrl S no CSS, vamos ver aqui da F5 na página. Vamos ver o que vai acontecer agora. Perceberam? O botão não só muda de cor, mas ele também muda de tamanho. Muda de tamanho e com o delay, com a transition em 1 segundo. Demora 1 segundo para ele aumentar e também demora 1 segundo para ele diminuir depois. Tá? Vamos testar agora, aqui no Transform. Em vez de Transform, a gente vai colocar Rotate. Em vez de escala, vou colocar Rotate 70 graus. É assim que faz? Eu não sei se é assim. Deixa eu voltar aqui.
Transform Rotate, é isso mesmo. Eu vou mudar aqui em 15 graus, 15 degrees. Ctrl S, F5. Olha que interessante. Agora ele está rodando. E eu posso rodar bastante aqui. Se eu botar 75 degrees, F5. Certo? Vamos aumentar 175 degrees. Praticamente ficou de ponta cabeça, né? Então, isso são elementos que você pode utilizar para fazer animações as mais diversas, tá? Vamos voltar para a situação original lá de escala, que essa rotação aqui é muito esquisita, né? Muito estranha. Deixar ele só aumentando um pouquinho de tamanho já está de bom tamanho, já está adequado, né? Bom, a gente aumentou 20% e com isso vocês podem imaginar que há a possibilidade de vocês fazerem transformações de elemento usando transição para fazer a coisa ficar mais suave de diversas maneiras, inúmeras maneiras, tá? Depois vocês podem brincar um pouco mais com isso. Mas a gente tem que continuar. E agora, a gente vai mudar de assunto, porque a gente precisa entender como funcionam tabelas. As tabelas. No caso aqui, a parte das tabelas é uma novidade do HTML5 que criou uma série de tags semânticas para a gente trabalhar com tabela. Tabela. Uma tabela representa informações em um formato de grade. Para construir uma tabela de HTML5, temos várias tags semânticas disponíveis. Table indica o início de uma tabela que é fechada com menor barra P. TR indica o início de uma linha de tabela que é fechada com barra TR. TB indica o início de uma coluna da tabela que é fechada com barra TB. TH indica o início da primeira linha, cabeçalho da tabela que é fechada com barra TH. Também podemos definir o cabeçalho da tabela, Thead, o corpo da tabela, Tbody, e o rodapé da tabela, Tfoot. Outra possibilidade é o de mesclar células e montar um visual diferente. Por exemplo, quando queremos que uma linha com 5 células mostre só uma célula, esse efeito é conseguido através da propriedade closPlane igual x, onde x é o número de células que você quer agrupar. Ou seja, você pode inclusive fazer tabelas onde você tem células agrupadas, tá certo? Bom, vamos então entender como fazer essa tabela na prática, criando uma pequena tabelinha debaixo do botão. E aí eu vou digitar a nossa tabelinha aqui, que ela está aqui na apostila. Deixa eu aumentar um pouquinho a apostila aqui para eu poder ver mais fácil. Voltamos lá para o HTML, né? E a gente vai mexer com uma pequena tabela debaixo do botão. Mas ela não fica dentro do formulário, ela não é elemento que faz parte do formulário. Então, a gente começa aqui com table e finaliza com barra table. Eu tenho o costume de já abrir e já ir fechando as coisas para ficar mais fácil, apesar do editor já ir nos avisando. E aí eu começo abrindo um TR. Esse TR é o quê? É uma linha. Eu abro uma linha, fecho a linha já, e dentro da linha eu vou abrir as colunas. Primeira coluna, dias, TD, a coluna horários, barra TD. Pronto, eu já fiz uma linha com 2 colunas dentro da minha tabela. Agora eu vou abrir uma outra linha. E dentro dessa linha, vou colocar 2 colunas também.
segunda, barra TD, TD de novo, das 8 horas às 20 horas, barra TD. Bom, agora que eu já fiz a segunda-feira, eu vou fazer a quarta e a sexta também. Copiando. Copiando e copiando. Terça e sexta. Ctrl S, a minha tabela está toda pronta. E aí eu volto aqui e vamos ver como é que ela aparece. Aqui, ó. É claro que ela ainda não está formatada no CSS, então a gente tem aqui só o conteúdo mesmo. A tabelinha só como conteúdo. Mas vocês podem observar que basicamente é uma tabela com 4 linhas e 2 colunas. Muito tranquilo, né? Vamos então mexer agora com o layout dessa nossa tabelinha. Sim. A apostila eu acrescentei aqui a informação de definir o cabeçalho e o corpo da tabela. Então, tem que abrir aqui o T-Head e depois fechar. A primeira linha é o cabeçalho, então, barra T-Head. Tudo que está aqui dentro vai ter que andar uma coluna. Aqui eu tenho o T-Body. O barra T-Body eu tiro daqui e boto lá embaixo. Só que agora tudo que está aqui vai ter que andar. Um pouquinho para frente para garantir a indentação. Ctrl S. Bom, acrescentar o T-Head, acrescentar o T-Body não mudou nada aqui, ó, na nossa tabela continua a mesma coisa. Porque só vai mudar mesmo quando a gente for mexer com o CSS. Bom, eu não uso o T-Foot no caso dessa tabela porque ele não tem necessidade, né? Às vezes você tem uma tabela onde a última linha da tabela você tem a somatória de alguma coluna, coisa do gênero. Não é o caso nosso aqui, né? Bom, agora sim vamos para o CSS fazer a nossa brincadeira aqui de melhorar a cara da tabela. Vamos já acrescentar a tag Table, Margin, 20 pixels, que ela está muito apertadinha, né? Onde ela está aparecendo lá, 0,40 pixels. O meu T-Head vai aparecer diferente também. Eu vou fazer um background dele com uma cor diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, além do background diferente, vou colocar a cor das letras em branco. E colocar o peso bold, para ela ficar com cara de cabeçalho mesmo. Além disso, os TDs e os THs, vou fazer a definição deles também. De que forma? Primeiro, vou colocar borda em tudo, de 1 pixel, sólido, com a cor preta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fazer um espaçamento interno de 8 pixels por 10 pixels. Muito bem. Então, olha o que eu fiz. Layout na tabela. Margem na tabela toda. Cabeçalho com cor diferente de letra, de fundo e bold nas informações. E nas linhas e colunas, bordas e espaçamento interno. No F5, pronto. Olha só como ficou mais com cara de tabela agora. Coloquei borda em tudo, fiz o T-Head, ou seja, o cabeçalho com fundo diferente e letras em branco, e fiz a formatação de espaçamento interno com o padding para ela ficar com uma cara mais bonita, né? Agora a nossa tabela está muito bonitinha. Bom, vir mais um pouquinho para cá para aparecer a tabela bonitinha. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui além de tabela. Finalizou, né? Bom, finalizou aqui a parte da página contato, tá? A gente finalizou completamente
Agora, a gente precisa fazer umas mexidas, porque tem um problema de style.css e um outro style.css que eu estava usando na home principal. Na home principal, bom, terminou o contato, tá? O contato está totalmente pronto. Até o nosso botão aqui está mudando de tamanho quando a gente passa o mouse. Olha que chique. Tá pronto isso daqui. Se bem que eu estou vendo aqui que a bolinha, ela estava antes aqui, lembra? Na última aula eu deixei a bolinha antes. Por que ela está depois? Por que isso está depois? Porque o que aconteceu? Eu perdi a última aula. E aí eu esqueci de mexer, eu tive que refazer tudo que eu tinha feito na última aula aqui. Eu tenho que tirar esse display block daqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ctrl S, o F5. Isso mesmo. Não ficou bom não, tá meio distante demais, né? Daqui dá para melhorar um pouquinho mais. Mas eu vou deixar desse jeito, isso não vem ao caso agora. Esse tamanho de letra também não tá legal. Isso aconteceu alguma mudança aqui no meio que mudou isso aqui também. Mas eu também não vou mexer com isso agora não. Isso não me preocupa. O que a gente precisa é poder terminar a aula dentro do prazo. Vamos ver agora a atualização que eu preciso fazer, porque a gente vai voltar a mexer na nossa home. Nessa página principal aqui. Nessa página principal a gente perdeu algumas configurações, tá? Porque a gente mudou de style para CSS, não é esse style aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar esse style para o style padrão, lá no HTML. Então eu tenho que pegar o index.html de novo e mexer nele. Então aqui no index.html eu estou usando style home. Eu vou tirar esse style home daqui, vou Ctrl S. Eu vou dar F5 aqui. Desconfigurou tudo que estava feito está desconfigurado. Que dureza. É claro, eu vou ter que mexer em umas coisas aqui. Tá faltando reset? Não, reset está aqui. Copiar o cabeçalho dos produtos. Não devia ter tirado o produto daqui. Vamos trazer o produto para cá de novo. Tem que copiar o cabeçalho dos produtos. É esse header todo aqui. Esse header todo eu vou copiar lá para dentro do body. E sim. Acho que esse header aqui eu posso tirar daqui. Posso? Ou não? Mas eu vou tirar. Dou Ctrl S, F5. Agora eu tô com um header, que é o header padrão, né? Header padrão. Se bem que ele tá meio bagunçado, talvez seja porque... sim, é por causa disso aqui. Vou voltar para 100%. Agora ficou bonitinho. Agora a nossa página principal tá com o header padrão de todas as outras 3 páginas. Mas a gente perdeu toda a configuração do resto. Vamos ver o que mais a gente tem que mudar aqui. Copiar o cabeçalho lá dos produtos para cá. Ok. Copia o rodapé da página de produto. Eu apaguei produto de novo. Volta para cá. Copia o rodapé também. O footer. Aqui para nossa página principal. Indentando corretamente. Ctrl S, F5. Pronto, agora o footer também está aqui. O cabeçalho para a página principal também está aqui. O que mais que a gente tem que fazer? Inclua a tag main. A tag main a gente não tinha, né? A tag main envelopando o conteúdo principal. Eu estava usando o body. Vamos dar uma olhada em produtos, como é que faz. A main fica dentro do body. Né? Tem o body, o header
eu tava usando div. Eu tenho que colocar main aqui. Main barra main lá no final. Main. Fechou. Ainda continuo com os problemas aqui, mas já deu uma melhorada aqui. O que mais? Depois da última div do index HTML, inclua tag main envelopando. Dentro do main temos duas divs que vamos trocar para tag section. Aquilo a gente não usa div, só em último caso. Section é o que realmente é isso daqui. Não é uma div, é uma section. O que mais? No lugar aqui do div section. Muito bem. Além de trocar div por section, falta mexer no CSS também. Alguns pontos, escrever o que já foi feito, será necessário melhorar os conteúdos, refaturar códigos, realizar manutenções e reparos. Aqui eu vou dar uma revisada aqui em como é que está o HTML desse index.html aqui, nele geral, lá do começo. Doctype, language, head, ok, head, body, tem um header novo, vou fechar o header aqui, tá ok. O main começa aqui, aí a gente tem um banner. Logo debaixo do banner tem o section, o ID banner, class principal, H2, parágrafo, missão, outra section, ok, benefícios, H1 benefícios, a lista não ordenada, com 4 itens, imagem benefício, fechou. O footer também, que eu copiei lá da outra página, vou fechar aqui. Muito bem, muito bem. Bom, aqui é um probleminha que ficou da outra página. Aqui, beleza. Fechar aqui. Aí, muito bem. Ctrl S, muito bem. Agora a gente tem que ver o que tem que mexer no CSS. Sim. Vamos tirar a imagem banner de dentro do main porque ela não faz parte do cabeçalho. Isso mesmo, aquele banner está dentro do main aqui, ó. Esse banner aqui, ele não faz parte do cabeçalho. E também não faz parte do main. Então eu vou colocar ele entre o header e o cabeçalho. Vou colocar ele solto aqui, ó. Entre o header e o cabeçalho. Então o main tem duas sections e somente isso. Essa imagem do banner está aqui do lado de fora. Engraçado que aqui ele está como class banner. Class banner. Ok. Agora eu tenho que abrir aquele outro CSS, o CSS que eu vou deixar de usar. Deixa eu botar ele aqui. Eu tenho que pegar aqui o banner e trazer para o CSS aqui, só que agora eu estou usando ele como class. Deixa eu ver aqui onde é que fica a melhor posição aqui. Produtos. Navegação. Debaixo da navegação. Só que aqui é ponto banner, porque eu estou usando classe lá. Ponto banner, widget 100%. Ctrl S aqui. Ctrl S aqui também.
Vamos ver como é que ficou. Como é que ficou a página do F5. Agora ele está ocupando 100%. É claro que todo o resto ainda está bagunçado demais. Mas a gente vai ajeitar isso aos poucos. Vamos lá. O que mais? Troque o ID por class no universo. CSS cria a classe banner. Chururu. Tá, vou fazer um comentário aqui no CSS, só para lembrar que esse negocinho aqui veio da página principal anterior. Como é que a gente faz comentário? Barra asterisco. E aí eu escrevo o comentário que eu quero, CS da página anterior. E no final, asterisco barra, tá? Isso daqui é um comentário, é uma linha de comentário dentro do CSS. O que mais? O título principal também, eu preciso mexer aqui. Eu pego lá do... Aqui, título principal. Título principal. Se bem que ele tem mais coisa aqui. Aliás, ele não tem isso aqui, ele tem outras coisas aqui. Aqui eu tenho o título principal? Não, né? Não tem o título principal aqui. Não tem título principal. Vou trazer ele daqui. Ponto título principal. H2 título principal. H2 título principal. Esse que é o problema. Eu ainda não criei uma classe aqui para esse título principal. Class igual a título principal, oficina de funções do Marcão, ok? No HTML, criei a classe, agora eu acrescento a classe lá no CSS. Título principal. Text align. Text align center. Além disso, font size. Font size 2M. Margem 001EM. Esse EM, a gente ainda não falou sobre ele, então vamos parar um pouquinho aqui para entender. O EM, ele define um tamanho, é uma maneira de você medir tamanho, diferente de porcentagem ou pixel. E o EM significa o seguinte: 2EM é quando você coloca o dobro do tamanho padrão da fonte. Um EM é um tamanho padrão da fonte. Quando a fonte tem o seu padrão, o seu tamanho padrão, e o EM é uma maneira de você colocar a medida, aumentando ou diminuindo, em relação ao tamanho padrão. Então, se a gente quer o dobro do tamanho base, que geralmente é 15 pixels que os browsers utilizam, você coloca 2EM. 3 vezes o tamanho base, 3EM, e assim por diante. Vamos dar uma olhada como é que ficou esse título principal agora? Agora sim. O que mais que a gente tem que mexer aqui? No HTML, ID igual a missão, ok. Parágrafo também precisa ser trazido para cá, porque a gente tem uma classe principal aqui e a gente precisa trazer para cá as definições de parágrafo que a gente tinha colocado lá. P, strong, M. Eu estou achando mais fácil escrever do que ficar fazendo isso tudo aqui. Vamos escrever então. Aqui de baixo, então, eu vou começar com principal, uma classe principal,
Mas aqui eu vou alterar, na verdade, os parágrafos que estão dentro da classe principal. São esses parágrafos aqui que estão dentro da classe principal. E o que eu vou definir aqui? Margem 001 EM. Além disso, a gente tinha mexido com o strong lá, e a gente também tem que colocar aqui ele como load. Além disso, a gente também tinha mexido com o EM lá. Mexeu com o EM? Não, acho que o EM a gente não mexeu não. A gente mexeu com o U. É o U que a gente mexeu. Esse último aqui eu não sei porque que tá aqui não. Eu acho que isso é erro meu da época que eu fiz essa apostila. Eu vou deixar sem. Ctrl S aqui. Ctrl S aqui. Vamos ver se a página deu uma melhorada. F5. Melhorou muito pouco, né? Muito pouco. O que mais? Benefícios do HTML. Substitui título centralizado por título principal. Aqui no benefícios, eu vou colocar a mesma definição de CSS aqui, para o título principal, aqui no benefícios. Isso mesmo. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui na página. F5. Cadê a palavra benefícios? Eu apaguei aqui. Tá faltando uma aspas aqui. Ctrl S, volta para a página. F5, pronto. Benefícios já está aqui também. E a imagem benefícios, né, que está gigantesca, a gente tem que voltar com a definição do tamanho dela. Cadê a imagem benefícios? Imagem benefícios. Vem com ela para cá. Ctrl S. F5. Pronto, agora ficou menor. Ainda falta acertar algumas coisas. Incluir a nova imagem para apresentar o comportamento float. Agora a gente vai acrescentar a imagem aqui na frente. Essa imagem tinha uma história que ela tinha que ficar do lado. E a gente ainda não botou ela do lado. A gente perdeu essa definição de colocar ela do lado. Deixa eu ver onde é que está isso. É isso aqui, ó. Essa definição toda aqui a gente perdeu. O L. Eu tenho que voltar para cá e botar essa definição de OL aqui. Eu não sei se ela vai obedecer de cara. Vamos ver se vai. F5. Já melhorou. É isso mesmo. A gente tinha umas definições aqui também que perdeu. Vamos ver aqui. Os itens eram em itálico. Esse itens em itálico aqui também tem que ser copiado para cá. Ctrl S, vamos ver se melhora. Está em itálico. Mas tem as definições dessas letras aqui, elas não eram tão pequenininhas. H3 não. Benefícios. Missão. Font size 20 pixels. Align Center. Banner, título principal.
Tá bom, tá bom. Vamos deixar assim mesmo, vamos seguir em frente. Bom, agora a gente vai incluir uma outra uma outra imagem, mais uma imagem de Fusca na nossa página, para poder testar o tipo float. Aqui a gente tinha colocado um pontinho antes, eu lembro disso. Isso perdeu em algum momento aí. Mas deixa para lá, vamos lá. Bom, o que eu quero dizer é que eu preciso copiar para cá uma imagem. Deixa eu achar aqui a aula completa. Esse fusquinha aqui. Esse fusquinha vai entrar na nossa página agora como float. Deixa eu salvar ele aqui. Trazer ele aqui para nossa página. Pronto. Cadê o fusquinha? Pronto, agora sim, tá aqui o fusquinha. Bom, esse fusquinha, qual que é a ideia dele? A gente vai colocar esse fusquinha aqui, ó, antes dessas letras que estão aqui. Ele vai flutuar aqui antes desse texto, do lado de cá. Colocar essa informação, essa imagem do lado de cá, a gente já entendeu como faz. Agora eu vou colocar o fusquinha aqui. Para isso a gente vai usar o padrão de flutuação. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é mexer no HTML e acrescentar esse negócio. Para isso a gente vai lá no main section, class principal, H2, patatá, e logo depois coloca a imagem. img classe igual fusquinha. De onde vem o fusquinha? Fusquinha.jpg. E lembra que a gente sempre coloca o alt, fusquinha decorado. O alt para acessibilidade. E aí barra img. Terminou. Bom, incluímos um fusquinha. Onde é que está esse fusquinha na nossa página agora? Aqui. Ele está grande, né? Vamos colocar um tamanho menor para ele. Aqui a gente vai botar o fusquinha. Com largura de 120 pixels. Voltando na página, vamos ver como é que ele ficou agora. Agora ele está num tamanhozinho bonitinho. Mas ele ainda está antes do tipo, porque ele está como bloco aqui. Então não dá para ele usar as linhas junto. A gente vai usar o tipo float agora. Para isso, a gente vai simplesmente vir aqui, onde a gente tinha definido a largura dele. Vou diminuir esse tamanho aqui. E dizer que o comportamento dele é float. Float para left, ou seja, flutue para a esquerda. Left é esquerda. Então vamos dar F5 aqui. Ah lá, agora ele está flutuando em volta do texto. É claro que ele está meio grudado ainda, né? Mas a gente pode melhorar isso. Ou não, né? Vai deixar assim mesmo.
O float, ele é um recurso que ele altera completamente a maneira, a estrutura como a página funciona, tá? Todos os elementos abaixo do float passam a ser afetados por ele. Então a gente tem que colocar o float e logo em seguida tirar o float. Do quê? Do que vem logo depois. No caso aqui, o que vem logo depois da informação do carrinho é o benefícios, que está no título principal. O título principal está aqui em cima. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e fazer um clear. Clear left. Do mesmo jeito que eu fiz float left, eu faço clear left. Aí as coisas voltam a funcionar do jeito que deveriam. Você viu que o float no carrinho tinha afetado o título de benefícios. Por isso que a gente coloca esse clear left logo depois do próximo elemento que vem na página, que no caso era o título principal. Tá? Deixa eu dar uma olhada se tem alguém perguntando alguma coisa. Sim, tem. No HTML com exclamação, né, para fazer comentário. Muito bem. E esse aqui que eu mostrei para vocês é como faz comentário no CSS. Bom, o que mais temos que ver aqui? Claro, o Fusquinha está muito grudado no texto. E a gente agora vai dar uma melhorada nisso. Voltando aqui no Fusquinha, vamos colocar uma margem de 0,20 pixels, 20 pixels, 0. Ctrl S, vem cá de novo, dá F5, pronto, deu uma aliviada em volta. Pronto, terminamos essa história do float. O float agora vai funcionar, tudo que estiver, o elemento que estiver em volta de alguém que tem o comportamento float, as coisas vão ficar em volta daquele elemento, tá? Vamos mudar de assunto de novo e finalmente vamos falar sobre fonte externa. Beleza, fontes externas. Existem fontes de letra feitas especificamente para serem usadas em páginas web. Elas funcionam melhor em todos os navegadores. Já uma fonte que não foi preparada para o web não possui essas características. Afinal, seu foco é para materiais gráficos impressos. Existem fontes públicas com código aberto. Podemos realizar modificações e as fontes proprietárias que são de algumas empresas ou marcas. Devemos sempre utilizar fontes abertas e públicas. Há diversos agregadores de fontes disponíveis na internet, e um deles é o Google Fonts. Então, podemos fazer o download das fontes para o computador e aplicá-las em algum projeto gráfico no Photoshop, por exemplo, ou podemos utilizá-las na web diretamente. Bom, então o site fontes.google.com oferece uma infinidade de fontes e a gente vai agora instalar uma fonte no nosso HTML sem precisar fazer download nenhum para a nossa página, para o meu computador. A gente vai acessar o site do Google diretamente. Para isso, é claro, a gente tem que ir lá no Google Fontes. Tá? Quando a gente vem aqui no Google Fontes, a gente pode escolher uma fonte qualquer aqui. No caso, eu costumo usar uma Monte Serra nos meus exemplos aqui. Aqui você tem uma infinidade. Você tem uma infinidade de fontes aqui que você pode utilizar, tá? E em cada uma delas você tem a biblioteca inteira de possibilidades de coisas que você pode mexer. Eu geralmente uso essa Monte Serra aqui. É a que eu uso na apostila, é a que eu vou usar aqui também. Eu clico na Monte Serra, ele vai mostrar para mim aqui as possibilidades da fonte, aumenta para eu ver como é que ela é nos detalhes. E aí, como é que eu faço aqui para acessar? Tem um botão de mais aqui em algum lugar. Deixa eu achar esse botão de mais. Será que é aqui? Não. Essa aqui, eu quero usar essa fin sem. Não, essa fin é muito fina.
Light. Essa Medium 500 aqui. Tem um botão de mais aqui. Eu vou clicar no botão de mais. Aí ele abre essa janelinha. Nessa janelinha aqui eu posso pegar a informação que eu preciso, que é o href. Eu vou fazer uma importação? Não. Eu vou fazer a ligação dessa fonte com a minha página. Na verdade, eu vou usar esse último aqui só, tá? Esses pré-connect que tem antes aqui, eu não usava isso daqui antes, eu não vou usar agora também não. Eu vou usar só esse link href que está aqui. Eu vou pegar esse link href que está aqui, ó, e eu vou levar ele aqui no HTML, lá em cima. Aqui no meu HTML eu já tinha dois links, os links para o CSS. Logo de baixo agora eu vou acrescentar um novo link, ó, tá? Que ele também é do tipo Style Sheet, ele faz referência à fonte Montserrat que eu selecionei, que é do tipo Weight 500. E aí, o que vai acontecer? Na minha página, na hora que eu acrescento esse novo link na minha página, ó, do F5, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque layout é uma coisa que você tem que mexer no CSS. Eu só vou mexer no layout, na fonte, eu vou trocar a fonte só se eu trocar isso no CSS. E para trocar no CSS, eu tenho que vir aqui, ó, no body. Lá no body. Cadê o body? Ah, eu vou criar o body. Eu estava sem o body aqui. Eu vou falar aqui, ó, dentro do meu body, em todo o corpo da minha página, é para usar a font family, Montserrat. Sem serifa. Ponto e vírgula. Agora, de onde é que ele tirou essa informação, Font Family Montserrat? Essa família de fonte, ela foi acrescentada agora aqui, ó. Aqui, ó, a informação está aqui no HTML, ó. Fonte barra CSS2 interroga, ó, family igual a Montserrat. Entenderam? É por isso que lá no CSS eu sei que existe eu posso me referir ao Montserrat, porque aqui no HTML eu acrescentei essa biblioteca no nosso site. Aí eu volto aqui na página do F5, trocou a fonte de tudo. Trocou toda a fonte. Entenderam como é que funciona? É muito simples, né? Observe que eu nem precisei usar aquele monte de negócio lá que foi colocado lá na página. Ó. Esse link rel pré-connect, HTTPS, APIs, essas coisas aqui por cima não precisam. Eu preciso só do link href, fazendo referência à fonte, tá? Ah, aqui embaixo tem até como é que faz, ó. Fonte family, eu nem tinha visto isso, fonte family Montserrat sans serif, tá? Ah, claro que se eu quiser, eu posso fazer download da fonte para o meu computador. Se eu quiser usar essa fonte no meu Word, por exemplo. Mas não é o caso. Eu estou querendo usar uma fonte externa lá do site do Google. E isso eu faço utilizando a tag link. Alguém quer dizer alguma coisa? Marco. Fala, Lucas. Ah, não, é só para testar aqui mesmo. Beleza. Ok, tá funcionando. Obrigado. Então vamos lá, continuando. Então vejam que eu rapidamente mudei, escolhi uma nova fonte para o meu site inteiro. Não só para cá, para o meu site inteiro. Inclusive, não sei por que agora ele está mostrando esses trem aqui um debaixo do outro. Ah, é a tal da história do style antigo. Do style CSS antigo. Tanto que se eu clicar em produtos está tão pequenininho. Ah, que eu estava usando só 75%.
Não, realmente mudou aqui. Mudou mesmo aqui. Isso daqui era para estar um do lado do outro. Depois eu tenho que consertar isso de novo. Bom, falamos demais sobre fonte. Falamos demais, já resolvemos a questão da fonte. Vocês já sabem como é que mexe em fonte. Agora, iframe, que é a nossa chave para trazer para dentro da nossa página elementos de outros sites. Tem umas pessoas aqui que estão me devendo participação. O Lucas, o Rafael Gonzaga. Tem mais alguém aqui por baixo, deixa eu ver. O Tony, como é que tá o Tony aqui? O Tony também está me devendo. Lucas Eugênio. Posso ler? Fala aí o iframe, por favor. iframe. Uma iframe é como uma pequena janela recortada na página. E nessa janela podemos ver outra página. Um iframe é criado usando alguns atributos. src especifica a URL da página a ser exibida no quadro. Height especifica a altura do iframe. Width especifica a largura do iframe. Seamless é um atributo que retira barras de rolagem. Muito bem. E agora, para testar o iframe, a gente tem pouco tempo. Então eu vou rapidamente incluir um mapa na nossa página principal, tá? Esse mapa vai ficar antes de benefícios e depois do texto principal. Ou seja, vai ficar aqui, depois da section principal, antes do benefício, eu vou acrescentar uma nova section. Dentro dessa section, eu vou criar um título, H3, class, título principal, fecha, nosso estabelecimento, fecha o H3, e agora, um parágrafo, nosso estabelecimento está localizado na Universidade /P. Ok. Agora a gente vai fazer o quê? Entrar lá no Google Maps. Deixa eu acessar aqui. Google Maps. Muito bem. Vou procurar por uma informação aqui. IFTM Uberaba Parque Tecnológico. Esse aqui. Tá aqui. Eu vou pegar essa localização do Uberaba Parque Tecnológico e utilizar na nossa página, tá? É muito simples. Para fazer isso, eu venho aqui do lado e procuro a opção compartilhar. Compartilhar. Vocês veem que tem compartilhar e tem incorporar. Eu clico aqui no incorporar e eu tenho aqui o iframe pronto, ó, prontinho. E um botão copiar HTML. Eu clico no copiar HTML, vou lá no nosso editor e acrescento a informação logo debaixo daquele parágrafo que eu tinha colocado. Não é pouca informação, é bastante informação, mas é isso mesmo. Veio para cá uma tag iframe completa. E essa tag iframe completa copia para cá o nosso mapa. O mapa que a gente queria. Tá? Então agora a localização da nossa oficina está relacionada com esse mapinha que está aqui. Uma outra forma, antes disso, estava falando aqui para a gente formatar o mapa. Para formatar o mapa,
eu tenho que acrescentar... Não, a classe mapa já está no HTML. Vamos formatar o mapa então, porque ele está alinhado à esquerda, eu quero colocar ele centralizado. Então vamos lá no Styles. O que eu tenho antes? Eu tenho principal, depois, antes de benefícios, né? Antes de benefícios. Onde é que está benefícios no Styles? Benefícios, imagem benefícios, fusquinha. Aqui mesmo. Vamos lá, ponto mapa, parágrafo, colocar um padding de 3em e 0 e aquele parágrafo lá, vamos formatar ele também, ponto mapa P, ou seja, o parágrafo que está dentro do mapa, vamos botar uma margem de 002em e um text align center. Ctrl S, F5. Não monta aqui não, né? Vou botar 2em aqui também. Ctrl S, F5. Também não mudou. 2em aqui também. Também não mexeu. Esse mapa P é mapa P, é isso mesmo. Ah, mas eu esqueci da section mapa. Por isso que nada está funcionando. A section inteira tem que ter um nome, uma classe. Class mapa. Aí não ia funcionar mesmo, não. F5, pronto. O mapa em si não centralizou, não, né? Não centralizou. Mas a gente pode mexer isso mais tarde. Agora vamos copiar o vídeo. Vamos lá voltar para aquela página. A gente estava aqui no... Vamos no YouTube agora. YouTube. Onde é que está a biblioteca? Não. Início. Vou botar uma bobagem dessa aqui. Nossa, que tá difícil de carregar o negócio. Acho que eu escolhi mal o vídeo, né? O vídeo não está carregando. Pular teste. Pular anúncio. Pronto. Tá aqui o vídeo. Tem aqui o botão de compartilhar, detalhes, mini play, modo teatro e tal. Cadê o iframe? Copiar o URL do vídeo, copiar código de incorporação aqui. Copiar código de incorporação. Vamos ver aqui, voltar lá no site. Vamos colocar o vídeo debaixo do mapa, né? Sem ter feito section nem nada. Ó, botei o vídeo aqui. Aqui, por alguma razão, eu usei div. Não me pergunte por quê. Está usando section para todo lado. Aqui veio o div. Eu nem vou saber agora explicar por quê. Porque faz muito tempo que eu fiz essa partida. Div. Muito bem. Div. Está aqui o iframe incorporado. Aí a gente volta aqui da F5. Agora o vídeo está incorporado. A gente pode mexer aqui no tamanho dele também, né? Vamos lá no CSS, eu coloquei class video aqui no CSS, logo depois do mapa. Vamos para o vídeo, abre e fecha chaves, widget, 560 pixels e margem
um TM alto. F5. F5 aqui. Tá, o vídeo ficou um pouquinho menor. Ele está mais centralizado que o outro. Então o vídeo agora está dentro da página, certo? Mais alguma coisa? Não. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm para me dizer sobre isso tudo aqui? A página agora ficou com essa cara, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho dela um pouquinho. Ela tá com um vídeo gigante. A gente podia diminuir um pouco o tamanho desse vídeo, né? 360. Vamos ver se fica melhor. Já diminuiu um pouco. Tá? Depois a gente vai mexer mais na próxima aula disso daqui. Perguntas? Tranquilo? Antes de encerrar, é claro, qual que é a tarefa? Vocês acrescentarem nos sites de vocês conteúdos externos. Uma letra, um tipo de fonte novo para as letras. Vai lá no Google Fontes e dá uma olhada nas fontes que tem lá. Incorporar algum vídeo, incorporar algum mapa, tá certo? No site de vocês. E sobe para o Replit e posta o endereço aqui para mim para poder corrigir, tá bom? Alguma coisa? Comentários? Tá. Lembrando que o Lucas Eugênio, quem mais? O Rafael Gonzaga e o Tony precisam chegar mais cedo na próxima aula para igualar suas participações, porque as participações valem pontos. E aí na próxima aula, a gente já está terminando, né? Acho que faltam só 3 aulas. Nas próximas aulas vocês têm que me ajudar a ler isso daqui para poder ganhar esses pontos de participação, que vão valer pontos de participação no trabalho final, lá no fim, no mês de dezembro, tá bom? Marco, Diga, pode falar. a apresentação ficou pro dia 13 mesmo? De A dezembro? apresentação está no cronograma, do jeitinho que está lá. Então vai seguir certinho, beleza. Sim, tá? A apresentação vai ser daqueles que estão com nota melhor para os que estiverem com nota menor, tá? Eu acredito que na próxima aula já vai ter gente com média, ou seja, gente que já passou. E eu vou corrigir tudo e lançar essas notas para poder já dar os parabéns para aqueles que já passaram. Ô Marco. Eu vi que você postou uns trabalhos lá, Lucas. Hoje de manhã eu estava corrigindo. Essa semana eu vou dedicar a zerar, né, essas atividades, justamente para eu ter um espacinho para eu fazer a apresentação melhor, né? Perfeito. Perfeito, Lucas. Você vai postando lá que eu vou corrigindo aqui, tá? Beleza, obrigado. Alguém perguntou sobre sábado, Eber, né? Bom, Eber, considerando que eu sou o esquecido das aulas extra, hoje, a gente está em novembro, né? Hoje é 22 de novembro, 22 segunda-feira, sábado 27, o que tem 27? Sábado letivo equivale a uma segunda. Que maravilha! Deixa eu só olhar aqui no nosso calendário. Aliás, deixa eu olhar direto no... O que eu fiz? Fechei. No nosso AVA, se está prevista a aula. Dia 27, né? Dia 27, Fundamentos de Web Design, novembro, dia 8, dia 22, dia 27. Beleza. Então, lembrando a todos, sábado nós temos aula. Tá? 13h. Todo mundo lembrado? Sim, até ia comentar com você agora da aula de sábado. Isso.
Como está no nosso cronograma, vocês não se preocupem que eu não vou esquecer dessa vez, tá? Não vai ter problema de esquecimento. Tá até definido aqui, sábado. Muito bem, muito bem, muito bem. E é 1h mesmo, tá, gente? 1h a gente começa. Beleza. Tudo bem, Tony, não tem problema. Aí depois você faz a tarefa e posta lá, você vai ter a nota do mesmo jeito, é só não te entregar atrasado depois do prazo, tá? Também vai estar trabalhando, Rafael. A ciência, não tem problema. Não tem problema. Só o importante é você postar a tarefa, porque postando tarefa você tem a presença do dia, tá? O importante é isso. Bom, então tá, gente. Por hoje é só. Até semana que vem.